os números que a gente tem é que essa queda de testosterona acontece a partir dos 35, 40 anos, em torno de 1% ao ano. Tá? Então, pegando um pouco o gancho que Edo falou, que foi algo extremamente interessante, você viu que em nenhum momento, apesar da gente estar falando de sexualidade e testosterona, em nenhum momento ele tocou na queixa sexual. Tá? Então, assim, a baixa de testosterona não é só, foi bom para você, né? Então o nome do quadro, posso falar, não é só um pinto duro e uma libido exacerbada. Tá? Então, assim, ele começou a citar outras queixas não sexuais que fazem parte também do quadro de hipogonadismo, que é a baixa de testosterona. E essas queixas não sexuais podem estar envolvendo um paciente que tem uma massa muscular diminuída, um paciente com dificuldade de concentração, um paciente com alteração de sono, um paciente com alteração de humor, irritabilidade, paciente com falta de concentração, paciente com anemia de causa desconhecida, paciente que treina bastante e não consegue emagrecer. Então, a gente entra naquela celeuma ali dos sintomas não sexuais de uma baixa testosterona, e foi mais ou menos isso o que ele teve. Então, não necessariamente ele falou que estava com dificuldade de ereção ou com a dificuldade de uma libido diminuída, tá? Voltando aonde a gente estava, então assim, essa queda acontece a partir dos 35, 40 anos, mas não necessariamente todos esses homens vão ter sintomas ou sinais dessa baixa testosterona. Para você ter um exemplo, eu tenho um paciente de 70, 75 anos de idade que tem uma testosterona de 700, 800. E aqueles mais jovens que chegam no meu consultório falam assim, poxa doutor, queria eu ter essa testosterona, porque eu tenho amigos com 30, 35 com testosterona de 300, 400. Mas lembrando também que os valores de testosterona, eles não querem dizer nada, Mayara. Não quer dizer que um homem que tem uma testosterona de 700, 800 seja mais homem do que um cara que tem uma testosterona de 300, entende? Qual é o limite, doutor? Quando que é considerado uma testosterona muito baixa? As diversas sociedades e entidades não se tem um limite, pelo menos um limite inferior definido, né? Esses valores oscilam entre 250 a 350. Entretanto, o que é que eu trago muito, inclusive nas aulas que eu dou, é que é o seguinte: nós precisamos individualizar cada paciente. Eu tenho um paciente com valores normais de testosterona, de 350, 400, mas que tem um quadro florido de baixa testosterona. Então eu não posso ignorar, eu não posso negligenciar um tipo de tratamento nesse paciente. Eu falo sempre no meu consultório com o paciente que a gente não trata papel. A gente trata paciente, então precisamos estar atentos ao que o paciente está falando para a gente poder iniciar e tratar com assertividade.